No 5 de janeiro de 1942, gritos de vitória exultantes ecoaram pelas ruas de Tóquio. O almirante Isoroku Yamamoto deu novas instruções ao Estado-Maior da Frota Combinada Imperial. Ele os instruiu a começar a preparação para a segunda fase das operações na Guerra do Pacífico. Seu estudo dos relatórios de situação cobria as Filipinas, a Malásia e pontos ao sul. Estes relatórios indicavam que as tropas japonesas controlariam o leste asiático e outras áreas atacadas em poucos meses. Yamamoto, portanto, disse ao seu chefe de Estado-Maior, Matome Ugaki, que ele queria os planos concluídos até meados de fevereiro. A velocidade com que os japoneses conquistaram o Pacífico Ocidental surpreendeu os planejadores em Tóquio. Isso também gerou um forte desacordo dentro do Estado-Maior Imperial. Nacionalistas militares ardentes queriam avançar enquanto o Japão fosse vitorioso. Eles não se importavam com a abrangência desse planejamento. Outro grupo, representado pelo almirante Yamamoto, estava menos entusiasmado em iniciar uma guerra com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Eles estavam preocupados com o futuro do Japão. Yamamoto estava no mar a bordo do Yamato, o navio almirante da Frota Combinada. Amigos do Estado-Maior Imperial estavam preocupados com a segurança dele. Eles temiam que ele fosse assassinado se permanecesse em Tóquio. Isso se devia à sua oposição pública à guerra ilimitada. Mesmo então, suas opiniões não eram segredo para as pessoas ao seu redor. Seu chefe de Estado-Maior, almirante Ugaki, escreveu em seu diário sobre a necessidade de uma estadista de longo alcance. Esta necessidade surgiu após o primeiro mês de gloriosa vitória. Essas eram palavras que Yamamoto frequentemente usava. Ele alertou que o Japão não poderia travar guerra contra as potências ocidentais e esperar vencer a longo prazo. A crítica aberta de Yamamoto aos políticos era direcionada ao príncipe Konoe e outros. Esses líderes não pareciam saber que tipo de guerra o Japão deveria travar no Pacífico. 3 meses antes de Pearl Harbor, Yamamoto havia se encontrado com seu amigo, Ryoichi Sasakawa. Sasakawa era presidente da organização ultranacionalista Kokusuido. O encontro deles ocorreu no Clube da Marinha Imperial, em Chiba. Yamamoto alertou seu amigo que a guerra era inevitável devido às decisões tomadas pelos políticos. Ele previu que eles teriam grande sucesso inicialmente, expandindo-se como um polvo estendendo seus tentáculos. Agora, apenas 1 mês após o início da guerra, o polvo estava quase completamente espalhado. Yamamoto, no entanto, também havia alertado seu velho amigo que a euforia não duraria. Ele afirmou que o momento para a ação política chegaria quando Singapura caísse. Aquele desastre, ele acreditava, abalaria os britânicos na Índia. Eles, sem dúvida, estariam dispostos a ouvir conversas de paz. Yamamoto conhecia bem os britânicos. Ele havia sido membro das delegações nas conferências navais de Londres de 1930 e 1934. Ele também conhecia os americanos. Ele havia servido como adido naval japonês em Washington de 1926 a 1928. Ele concordou que, uma vez que a guerra fosse iniciada pelos políticos, uma grande vitória deveria ser conquistada rapidamente. No entanto, quando essa vitória fosse alcançada, ele acreditava que o Japão teria apenas 1 ano e meio para desfrutar da glória. Ele disse a Sasakawa que o Japão precisava garantir um acordo de paz até então.
Yamamoto esperava que seu velho amigo levasse esta mensagem entre os líderes políticos de direita que estavam no poder. No 5 de janeiro, a vitória parecia próxima. A frota de couraçados americanos havia sido inativada em Pearl Harbor no 7 de dezembro. Os couraçados britânicos Repulse e Prince of Wales haviam sido afundados na costa malaia. Nas Filipinas, Manila e a base naval dos Estados Unidos, em Cavite, haviam sido capturadas. Os britânicos se renderam em Hong Kong. Forças japonesas estavam a caminho de novos desembarques nas Índias Orientais holandesas. Estes incluíam Rabaul, na Nova Irlanda, e Ambon, nas Ilhas Salomão. O ataque a Pearl Harbor, no entanto, não havia realizado tudo o que Yamamoto esperava. Ele falhou em destruir os principais elementos da frota dos Estados Unidos. Os porta-aviões, que estavam no mar, ficaram ilesos. Eles representavam uma ameaça constante. O que era necessário era uma conquista espetacular. Yamamoto não esperava a queda de Singapura por 5 ou 6 meses. Ela caiu no 15 de fevereiro. Ele acreditava que, se fosse para atingir seu objetivo de preparar o cenário para a negociação, ele deveria se mover em outra direção. A questão diante de seus planejadores era onde atacar em seguida. O exército vetou a sugestão de Yamamoto para um ataque à União Soviética. Tal guerra seria travada quase inteiramente em terra. O exército estava fortemente ocupado na China e no Sudeste Asiático. Portanto, 3 outras ideias foram oferecidas. O favorito de Yamamoto era atacar no Oceano Índico. Este plano envolvia invadir o Ceilão e atrair a frota britânica do Extremo Oriente. Ele pretendia destruí-la, assim como havia destruído os navios americanos em Pearl Harbor. Em seguida, ele planejava avançar para o Oriente Médio para se conectar com os alemães. Os alemães estavam avançando em direção aos campos de petróleo soviéticos no Cáucaso. Isso garantiria à marinha japonesa todo o petróleo de que precisava. O exército se recusou a considerar uma operação no Oriente Médio. Assim, restavam apenas 2 planos. Um, defendido pelo Estado-Maior Naval em Tóquio, pedia um ataque à Austrália. Isso privaria os americanos dessa base avançada de operações. Depois de se mover para as Ilhas Salomão, a Marinha tomaria a Nova Guiné, Nova Caledônia, Fiji e Samoa. Defensores deste plano no quartel-general imperial já estavam estabelecendo sistemas de ocupação para a Austrália e a Nova Zelândia. No entanto, Yamamoto não gostava do plano da Austrália. Ele achava que levaria muito tempo e ainda não seria espetacular o suficiente para deter os americanos. Yamamoto também sabia que o ataque a Pearl Harbor havia despertado um espírito de vingança no povo americano. Os japoneses estavam aprendendo a detestar os americanos como moles e incompetentes. O exército acreditava que os americanos eram muito moles para lutar uma guerra até o fim. Era aparente que mesmo a captura de Singapura não deteria os americanos. Yamamoto queria uma vitória que possibilitasse ao Japão estender um generoso ramo de oliveira. Em janeiro, Yamamoto ordenou a elaboração de outro plano. 2 meses depois, sua equipe enviou oficiais a Tóquio com o documento. Ele foi designado como Plano M.I. Este plano previa uma batalha perto da ilha Midway, onde a força de porta-aviões americana seria destruída. Ele também enviou a Tóquio o Plano A.L.
Este plano detalhava a invasão do continente norte-americano via Alasca. Se tudo corresse bem, o Havaí seria ocupado. Mais tarde, talvez, a costa oeste também seria tomada. No mínimo, as vitórias em Midway e nas Aleutas dariam aos políticos uma base para negociar o tipo de paz que Yamamoto esperava alcançar. Em Tóquio, os almirantes discutiram em torno da mesa de conferência no Ministério da Marinha. Mas, no final, Yamamoto conseguiu o que queria. Foi esquecida a importância potencial da queda de Singapura em fevereiro. Também foi ignorado o iminente colapso de Bataan e Corregidor. Qualquer um desses poderia ter servido ao propósito de Yamamoto. A razão pela qual eles não eram mais importantes estava no ataque de abril do Esquadrão de Bombardeiros B-25 do Tenente-Coronel Jimmy Doolittle, em Tóquio. O ataque Doolittle havia chocado os japoneses, fazendo-os perceber que os americanos estavam apenas começando a lutar. Em junho, após a Operação Midway se transformar em desastre para o Japão, não havia tempo para recriminação. De fato, o exército nem sequer sabia a extensão total da derrota. A notícia da destruição de 4 grandes porta-aviões de frota foi cuidadosamente suprimida. Assim, ela era conhecida apenas nos mais altos níveis da Marinha. Enquanto Yamamoto estava em sua excursão a Midway, o Estado-Maior Naval, em Tóquio, havia movido a Marinha e suas forças aéreas firmemente para o sul. Isso era para preparar a próxima tentativa de isolar a Austrália. Forças navais haviam tomado Rabaul no 23 de janeiro. Daquele momento em diante, elas haviam conduzido constante reconhecimento aéreo e ataques de bombardeio contra outras ilhas e a Nova Guiné. Era aparente para os australianos que os japoneses logo se moveriam contra a Nova Guiné. Eles comunicaram suas preocupações ao general Douglas MacArthur após sua chegada em março. Se bem-sucedido, isso tornaria a tomada do norte da Austrália quase um passeio para os japoneses. Em fevereiro, os japoneses já haviam bombardeado Darwin. Em março, quando invadiram Salamaua, na Nova Guiné, o ritmo se intensificou. Em maio, pouco antes da Batalha de Midway, os japoneses enviaram uma força de ocupação em direção a Port Moresby. No entanto, ela foi repelida pela feroz defesa dos americanos e australianos na Batalha de Porta-Aviões do Mar de Coral. Os japoneses ocuparam Tulag, ao norte de Guadalcanal, e construíram uma base de hidroaviões lá. A Batalha do Mar de Coral convenceu os planejadores em Washington e na Austrália de que eles tinham que se preparar para um movimento japonês no sul. MacArthur disse ao governo australiano que ele deveria estar pronto para um ataque. Isso foi antes de um avanço japonês que geralmente se esperava ser feito contra a Índia. Ele enviou um telegrama ao General Marshall pedindo 2 porta-aviões e 1.000 aviões. Mas em Washington, naquele maio, o almirante Ernest J. King, chefe de operações navais, informou ao General Marshall que até o fim de junho ele teria apenas 2 porta-aviões operacionais em todo o Pacífico. Na véspera de Midway, os japoneses tinham 10 porta-aviões. O comandante da frota do Pacífico, Chester W. Nimitz, já havia dado um aviso antecipado sobre o grande movimento que ele esperava que os japoneses fizessem. Isso acabou sendo a Batalha de Midway. Enquanto os eventos seguiam seu curso em Midway, os japoneses estavam estabelecendo suas forças na área da Nova Guiné e Ilhas Salomão. O major-general Tomitaro Hori desembarcou a força dos mares do Sul
em Salamaua. Tropas navais ocuparam Lae e começaram a construir uma base aérea lá. Independentemente do almirante Yamamoto, o Estado-Maior Imperial havia planejado a operação de Port Moresby. O tenente-general Harukichi Hyakutake foi ordenado a avançar em direção à Nova Caledônia, Fiji e Samoa. Ele também deveria estar pronto para retomar o avanço contra Port Moresby até julho. Isso seria após a Batalha de Midway. Poder-se-ia então esperar que o almirante Yamamoto tivesse retornado com sua frota combinada. Essa grande força de porta-aviões era esperada para proteger este novo movimento. Apesar da derrota em Midway, que foi relatada como uma vitória às forças em campo, o quartel-general imperial não alterou seus planos. Poucos dias depois de Midway, os australianos informaram ao General MacArthur que os japoneses estavam prontos para se mover. Em vista da vitória em Midway, MacArthur sugeriu que os aliados fizessem um ataque preventivo na área de Nova Bretanha e Nova Irlanda. Em seguida, um assalto a Rabaul, a principal base naval e aérea japonesa na área, se seguiria. Com os 2 porta-aviões, 1000 aviões e uma divisão anfíbia, MacArthur acreditava que poderia forçar os japoneses a recuar para Truk. No 12 de junho, o General Marshall ofereceu o Plano MacArthur ao Almirante King com algumas modificações. Ele queria 3 porta-aviões em vez de 2. Ele também solicitou uma divisão de fuzileiros navais e 3 divisões do exército para realizar os assaltos. O almirante King se opôs à ideia porque colocaria MacArthur no comando dos combates. As outras razões de King eram complementares. Os porta-aviões estariam sujeitos a ataques terrestres. Eles também não teriam proteção suficiente. Como se viu, a Marinha teve que lidar com ambos esses problemas táticos em Guadalcanal. King elaborou seu próprio plano. Isso envolvia um avanço das Novas Hébridas por forças sob comando da Marinha. MacArthur objetou que suas forças do exército servissem sob a Marinha. No entanto, ninguém podia negar a necessidade de deter os japoneses. Eles tinham que ser detidos antes de tomar a Nova Guiné e estarem prontos para atacar a Austrália. O problema para o Estado-Maior Conjunto era quem comandaria a operação. Eles deram à fase 1 a tarefa principal de tomar as ilhas Santa Cruz, Tulagi e posições adjacentes, ao Almirante King. Guadalcanal era apenas um ponto no mapa. Não tinha valor tático ou estratégico conhecido. Não merecia sequer um nome neste plano do Estado-Maior Conjunto. Foi oferecida uma concessão ao general MacArthur. Após a fase 1, ele deveria assumir o comando. Sua missão era limpar os japoneses no restante das ilhas Salomão, Rabaul e Nova Guiné. O almirante King conseguiu o que queria. O Estado-Maior Conjunto reconheceu que King já havia planejado uma linha de defesa no Pacífico para proteger a Austrália. Seu plano exigiria relativamente menos força do que os milhares de soldados de MacArthur. Milhares de soldados estavam treinando na Nova Caledônia. King havia persuadido o General Arnold a enviar vários esquadrões da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos para lá. Ele também havia reforçado Samoa e Efate nas Novas Hébridas. Além disso, ele planejava instalar uma base em Tonga. A indecisão do almirante Wilson Brown durante a crise da ilha Wake havia irritado King. Consequentemente, Brown foi transferido para uma unidade recém-estabelecida. Esta unidade era chamada Comando de Treinamento Anfíbio em San Diego. Ele e o major-general da Fuzilaria Naval, Holland Smith,
foram instruídos a desenvolver novas técnicas para a guerra em ilhas. O contra-almirante Richmond Kelly Turner, principal oficial de planos de King, sugeriu uma estratégia. O primeiro esforço deveria ser manter a linha no Pacífico Sul. Isso permitiria tempo para treinar forças anfíbias. A segunda etapa seria uma ofensiva combinada. Ela envolveria os Estados Unidos, a Austrália e a Nova Zelândia. Esta ofensiva se moveria pelas Ilhas Salomão até o arquipélago de Bismarck e as Ilhas do Almirantado. A terceira etapa envolveria a tomada das Ilhas Carolinas e Marshall. A quarta etapa levaria os aliados às Índias Orientais Holandesas ou às Filipinas. O almirante King aprovou este plano. Era exatamente o que ele próprio havia imaginado. Ele fez arranjos para trazer o vice-almirante Robert L. Gormley para liderar o comando do Pacífico Sul. Gormley estava servindo como observador naval em Londres na época. King desligou o contra-almirante Turner da divisão de planos. Ele o instruiu a se preparar para assumir o comando da operação anfíbia. Tudo isso foi feito antes mesmo do ataque japonês a Port Moresby e Tulagi. O vice-almirante Gormley deixou Washington no 1º de maio. Ele assumiria o comando da Força do Pacífico Sul no 19 de junho. Primeiro, no entanto, ele tinha que ir a Pearl Harbor. Lá, ele se reportaria ao almirante Nimitz, que seria seu superior direto. Quando Gormley chegou a Pearl Harbor, a ofensiva japonesa já estava começando no Pacífico Sul. No 22 de maio, um avião do exército avistou uma aeronave japonesa de reconhecimento fotográfico. Ela estava tirando fotos de Guadalcanal. A inteligência do exército sugeriu que os japoneses estavam se preparando para construir um aeródromo lá. No 25 de junho, a inteligência do exército relatou nova atividade. A grama na planície central da ilha havia sido queimada. Tendas haviam sido montadas na área. Um cais estava em construção em Lunga. 6 dias depois, um observador costeiro australiano em Guadalcanal relatou mais detalhes. A construção de um aeródromo aguardava apenas a chegada das unidades de construção japonesas. Ele até sabia os nomes, a 11ª e a 13ª Forças Pioneiras. Estas eram o equivalente às unidades de batalhão de construção americanas. Esta informação foi confirmada em uma interceptação de rádio. Os oficiais de inteligência de Nimitz, em Pearl Harbor, fizeram a interceptação. O grupo de inteligência de rádio da Frota do Pacífico havia decifrado partes do código naval japonês. Eles captaram uma mensagem sobre a 11ª e a 13ª Forças Pioneiras. A mensagem afirmava que essas forças chegariam ao seu destino no 4 de julho. A inteligência da frota então juntou 2 mais 2. O almirante Turner estava visitando Pearl Harbor naquele dia. Ele estava a caminho para se preparar para um desembarque anfíbio em algum lugar do Pacífico Sul. Quando o almirante Nimitz recebeu o relatório de inteligência de rádio, o almirante Turner soube seu destino. Não poderia ser outro lugar senão as Ilhas Salomão. Dentro de 2 semanas, Turner estava em Wellington. Lá ele embarcou em seu navio-chefe, o USS Macaulay. Este navio era o antigo navio de passageiros Santa Barbara da Grace Line. Sua tarefa era treinar uma força-tarefa anfíbia inteira em 1 mês.
Enquanto Turner começava a mover navios e homens, o almirante Gormley estava a caminho de Melbourne. Ele iria se reunir com o general MacArthur lá. Gormley deixou a Nova Zelândia com a cabeça cheia de pensamentos sombrios. Ele acreditava que era tolice encenar uma operação anfíbia. Isso porque ninguém sabia como executá-la. MacArthur tinha suas próprias razões para não gostar do plano. Ele concordou totalmente com Gormley. Eles também concordaram que, com os aviões disponíveis, não poderiam garantir cobertura aérea suficiente para o desembarque. Esta reunião ocorreu no 18 de julho. Os desembarques deveriam ser feitos em 3 semanas. Eles enviaram um despacho de volta a Washington. Este despacho recomendava que a operação fosse adiada. O almirante King não ficou satisfeito com aquela mensagem. King havia dito ao seu novo comandante que estava lhe entregando um trabalho difícil. Além disso, ele afirmou que não seria capaz de lhe dar as ferramentas adequadas talvez até o outono. A resposta foi não. A invasão prosseguiria conforme planejado. Gormley havia deixado Washington convencido de uma coisa. Os Estados Unidos não estavam prontos para ações agressivas no Pacífico Sul. Seu desânimo aumentou quando ele tentou e não conseguiu unidades de batalhão de construção. Ele também buscou outras unidades enviadas imediatamente para a Nova Zelândia. Desde o início, o plano de invasão de Guadalcanal foi notável por falhas de inteligência. Todos os comandos envolvidos sabiam que uma operação estava por vir. Isso foi particularmente verdadeiro após o 10 de julho. Nessa data, o almirante Nimitz enviou ao almirante Gormley suas ordens de operação. A principal base aérea japonesa estava localizada em Rabaul. Aviões desses campos poderiam parar em Guadalcanal para reabastecer. Eles poderiam então bombardear a Austrália. Não havia dúvida de que poderiam desferir um golpe mortal no acúmulo de forças aliadas. No entanto, no 10 de julho, o relatório dos serviços de inteligência aliados chegou a King. Ele continha apenas um comentário casual sobre a construção de um aeródromo em Guadalcanal. Poucos dias depois, outro relatório localizou o campo no lado errado da ilha. No final de julho, os japoneses haviam completado o aeródromo. No quartel-general da Frota Combinada no Japão, o almirante Yamamoto deu ordens. Ele ordenou que a primeira missão planejada partiria de Rabaul no 14 de agosto. Como comandante da Operação Geral dos Estados Unidos, o almirante Gormley tentou desesperadamente obter mais ajuda. Ele procurou construir bases avançadas e trazer mais aviões. No entanto, onde quer que ele se voltasse, ele aprendeu a verdade da afirmação do almirante King. King havia afirmado que não seria capaz de fornecer a Gormley as ferramentas adequadas. Por exemplo, os suprimentos para as forças de invasão foram carregados de forma desorganizada. Eles foram colocados a bordo dos transportes em Auckland. Havia muitos cais lá. Os navios poderiam ter sido descarregados e recarregados com suprimentos na ordem de seu uso pretendido. Em vez disso, os navios foram enviados para Noumea, que não tinha tais instalações. O almirante King tinha pelo menos uma ideia geral das dificuldades. No entanto, não havia tempo para atrasos. King sabia melhor do que qualquer um de seus subordinados a necessidade absoluta de deter os japoneses. Isso tinha que acontecer antes que eles chegassem à Austrália. Portanto, o cronograma permaneceu inalterado. No final de julho, a pressa começou. 17.000 fuzileiros navais estavam se movendo em navios de transporte de tropas da Califórnia. Eles também estavam se movendo de Pearl Harbor, Noumea e Samoa. O almirante Gormley estava muito ocupado para realizar uma conferência de seus comandantes.
No entanto, no 28 de julho, o almirante Frank Jack Fletcher convocou uma reunião. Ele deveria estar no comando tático. A reunião aconteceu a bordo de seu navio-chefe, o porta-aviões Saratoga. Pela primeira vez, os comandantes das unidades táticas se reuniram para falar sobre a invasão. O almirante Fletcher deveria proteger a invasão com sua força-tarefa. O almirante Turner deveria entregar as tropas do general da fuzilaria naval Alexander Vandegrift. Assim que os fuzileiros navais tivessem tomado a ilha, as tropas de guarnição seriam trazidas. Esta operação foi convocada tão apressadamente que ninguém havia feito provisão para tropas de reserva. Não havia mais homens disponíveis no Pacífico Sul. A reunião no Saratoga não foi feliz. Fletcher começou anunciando uma decisão crítica. Ele afirmou que protegeria os desembarques em Guadalcanal por apenas 2 dias. Ele insistiu, e os membros da equipe de Gormley, na reunião, concordaram que os porta-aviões não deveriam ser arriscados. Fletcher estava receoso de combate e sentiu que toda a operação era mal concebida, apressada e condenada. O almirante Turner tinha uma ideia melhor do panorama militar global do que qualquer outro homem na cabine naquele dia. Ele repreendeu seu superior. Não havia sentido nesse tipo de argumento, ele disse. A decisão de arriscar tudo havia sido tomada. O trabalho deles era cumprir ordens. Fletcher deveria ter sabido tudo isso depois da Batalha do Mar de Coral. O almirante King estava tão descontente com a constante esquiva de ação de Fletcher. Ele havia insistido para que o almirante Nimitz verificasse a condição do espírito de combate de Fletcher. Nimitz era um homem gentil e gostava de Fletcher. Ele havia dado um encorajamento ao comandante do porta-aviões. Quando a Batalha de Midway foi vencida, Fletcher estava no comando lá. Ele dificilmente poderia ser culpado por aquela vitória. No entanto, na véspera da primeira operação ofensiva americana, Fletcher fez um aviso. Ele disse às tropas e aos homens dos navios de apoio que os abandonaria em 48 horas. Este foi um começo muito inauspicioso. O ensaio para a invasão de Guadalcanal foi realizado no 28 de julho. Durou 3 dias. A cena era a Ilha Corro, perto de Fiji. Apenas 1/3 das tropas designadas conseguiu desembarcar. Quando o fizeram, não sabiam o que fazer. O general Vandegrift considerou a simulação um fracasso completo. No entanto, não havia tempo nem para questionar o plano. No 31 de julho, os fuzileiros navais estavam de volta a bordo dos transportes. Eles estavam se dirigindo para Guadalcanal. Na tarde do 6 de agosto, a força-tarefa de 75 navios se aproximou das Ilhas Salomão. O almirante Fletcher se afastou nervosamente com seus porta-aviões. Ele teria seus aviões sobre a força de desembarque conforme prometido. No entanto, os 26 navios do grupo de porta-aviões foram levados o mais longe possível do perigo. A inteligência americana era falha, permitindo a construção japonesa do aeródromo em Guadalcanal. No entanto, a inteligência japonesa era ainda mais falha. Enquanto a frota de invasão dos Estados Unidos se concentrava no Pacífico Sul, os japoneses não tinham ideia de um ataque iminente. Em julho de 1942, o exército japonês estava preocupado.
Eles estavam tentando capturar a Nova Guiné como um ponto de partida para operações contra a Austrália e a Nova Zelândia. A Força dos Mares do Sul, do Major-General Tomitaro Horii, desembarcou 2.000 soldados perto de Buna. Após capturar Buna, os japoneses planejaram construir aeródromos lá. Isso seria um prelúdio para um novo ataque a Port Moresby. Assim, em julho, o poder aéreo japonês estava concentrado contra Port Moresby. Bombardeiros e caças varriam os cais e aeródromos quase todos os dias. Após os desembarques japoneses, as forças aéreas japonesas também foram chamadas para apoiar a cabeça de praia. Nos primeiros dias de agosto, a atenção deles estava fixada na nova ofensiva. A Força Aérea Combinada Australiana e Americana respondeu com ataques às bases aéreas japonesas em Lae. Durante esses preparativos, o navio-chefe do almirante Yamamoto, o Yamato, estava ancorado em Hashirajima, em águas japonesas. De forma tranquila, ele estava se preparando para as futuras operações aéreas sobre a Austrália. Ele então decidiria qual ação tomar em seguida. Em preparação, no 3 de agosto, os grupos aéreos navais estacionados em Lae foram trazidos de volta a Rabaul. Eles deveriam estar prontos para as operações de Guadalcanal. Estas começariam na semana seguinte. Durante a primeira semana de agosto, os céus do Pacífico Sul estavam nublados. Apenas alguns aviões de busca japoneses subiram aos céus. Nenhum deles encontrou a armada americana que se dirigia para Guadalcanal. Os aviadores japoneses que partiam de Rabaul ficaram surpresos ao encontrar aeronaves de porta-aviões americanos. Estes encontros ocorreram nos céus em torno de Buna. Eles haviam sido informados de que os porta-aviões dos Estados Unidos foram destruídos em Midway. Os pilotos presumiram que os porta-aviões estavam operando com forças australianas. Estas forças haviam marchado através das montanhas Owen Stanley. Na verdade, os porta-aviões estavam treinando para a invasão de Guadalcanal. Ninguém no alto comando imperial ou no campo de batalha suspeitava de uma invasão iminente. Após 8 meses de vitórias contínuas, era difícil para os japoneses acreditar que os aliados pudessem lançar um ataque. Se a ideia de uma invasão marítima tivesse sido sugerida, eles teriam concordado com o General MacArthur e o Almirante Gormley. Tal invasão, eles acreditavam, quase não tinha chance de sucesso. Enquanto a força expedicionária americana se movia em direção a Guadalcanal, ela desfrutou do elemento surpresa. Em 4 e 5 de agosto, os 75 navios seguiram sob um céu nublado. Em 6 de agosto, a frota navegou por tempestades de chuva durante quase todo o dia. Ao amanhecer da manhã de 7 de agosto, o céu clareou. Isso significava que os aviões dos porta-aviões teriam boa visibilidade para seus ataques. A frota foi para postos de combate às 5:30 da manhã. Às 6 horas da manhã, os porta-aviões lançaram seu primeiro ataque. Aviões do Wasp, do Saratoga e do Enterprise receberam alvos na ilha de Guadalcanal, Tulagi, Gavutu e Tanambogo. Os japoneses haviam estabelecido uma base de hidroaviões em Gavutu e Tanambogo, que eram conectadas por uma ponte. Os aviões japoneses haviam sido impedidos de voar no dia anterior pelo mau tempo. A força-tarefa do almirante Fletcher
relatou uma aeronave não identificada durante o dia. Não se sabia se era japonesa ou um avião do comando do general MacArthur. De qualquer forma, os japoneses não foram alertados antes das 6h12 da manhã. Naquela hora, o quartel-general de comunicações na base de hidroaviões de Tulagi enviou uma mensagem frenética anunciando o ataque. A mensagem de rádio foi para a 4ª, 6ª e 8ª frotas, o almirante Yamamoto e o quartel-general imperial. A mensagem era simples e sucinta. Ela afirmava que um pesado bombardeio inimigo estava em andamento. O tempo havia clareado e os aviões dos porta-aviões voaram para nuvens cúmulos esparsas à luz de um quarto de lua. Os caças e bombardeiros partiram em suas missões designadas. 8 caças, liderados pelo tenente L. H. Bauer, decolaram do Enterprise. Eles deveriam atacar as aeronaves de Guadalcanal, lanchas torpedeiras de patrulha, instalações de tropas e depósitos de suprimentos. Eles não encontraram aeronaves nem lanchas torpedeiras de patrulha. No entanto, eles metralharam os edifícios no campo de aviação em Lunga Point. Enquanto isso, outros 8 caças do Enterprise mantiveram uma patrulha aérea de combate sobre os transportes. Esta patrulha durou das 6 horas até as 8 horas. Eles foram então substituídos por outras aeronaves. Bombardeiros começaram a atingir Tulagi e a área de Lunga Point. Nenhuma atividade aérea inimiga foi vista durante toda a manhã. Os americanos tinham tudo para si. Os únicos aviões danificados foram aqueles feridos em acidentes operacionais. Aviões dos outros porta-aviões atacaram a base de hidroaviões em Gavutu. A surpresa foi completa. Os aviões americanos chegaram e começaram a bombardear e metralhar os hidroaviões na água. Eles destruíram 9 hidroaviões semelhantes ao Zero. Eles também destruíram um hidroavião Kawanishi de 4 motores e 8 hidroaviões que serviam como aviões de busca e bombardeiros. Alguns pilotos japoneses que tentaram decolar foram abatidos antes de estarem no ar. Nenhum avião japonês em Gavutu sobreviveu ao ataque. Outros aviões de porta-aviões atingiram concentrações de tropas japonesas em Tulagi. Algumas aeronaves atingiram alvos nas praias que os fuzileiros navais logo invadiriam. Antes do amanhecer, os fuzileiros navais nos convéses dos transportes podiam ver as altas montanhas da ilha. Este era o seu objetivo. Os transportes deslizaram pelo estreito canal que corre entre Guadalcanal e as Ilhas Savo, para o canal de Sealark. Ao amanhecer, os canhões dos navios de guerra de escolta dispararam. Clarões de luz iluminaram a frota. Praticamente não houve fogo de resposta. O bombardeio dos cruzadores e contra-torpedeiros que acompanhavam os navios de tropas iniciou incêndios ao longo da costa. Um depósito de petróleo explodiu, enviando chamas para o céu. Às 8 horas, após 2 horas de bombardeio e ataque à ilha, as embarcações de desembarque começaram a se mover. Eles se moveram em direção à costa norte, a leste de Lunga Point. Os fuzileiros navais estavam nervosos. Nem eles nem seus oficiais tinham qualquer experiência prática em tal desembarque. Esta foi a primeira invasão anfíbia americana desde a Guerra Hispano-Americana. Às 9 horas, as tropas estavam desembarcando em Guadalcanal. Eles não encontraram resistência porque os japoneses haviam fugido para as colinas. O avanço foi ridiculamente fácil.
os fuzileiros navais logo viram o quão completamente haviam surpreendido o inimigo. Eles encontraram quartéis de madeira que nunca haviam sido usados. Eles encontraram uma tenda com uma mesa de café da manhã cheia de travessas e tigelas de carne, arroz e ameixas cozidas. Tigelas de arroz pela metade estavam espalhadas. Hashes jaziam apressadamente caídos sobre a mesa ou sobre os tapetes de palha do chão. As próprias tendas revelavam por que os japoneses haviam partido tão rapidamente. Elas foram rasgadas por estilhaços, e algumas foram derrubadas pelo bombardeio dos navios navais antes do desembarque. No entanto, qualquer fuzileiro naval que se sentisse à vontade para comemorar a facilidade com que haviam atingido seus primeiros objetivos, estava prestes a ter algumas surpresas. Era verdade que os japoneses haviam sido surpreendidos em Guadalcanal. Eles ainda não haviam se entrincheirado, nem criado fortificações permanentes. Isso ocorria porque a maioria dos homens eram tropas de construção e não combatentes. No entanto, em Tulagi, o 1º Batalhão de Raiders navais do Tenente-Coronel Merritt Edson e o 5º Batalhão do 2º Regimento de Fuzileiros Navais haviam encontrado forte resistência. Cerca de 250 japoneses estavam localizados nesta ilha. Estas tropas japonesas eram do destacamento da base aérea de Yokohama. Eles estavam sob o comando do capitão Hisashi Miyazaki. Eram combatentes experientes e dedicados. Os primeiros Raiders de Edson eram as tropas americanas mais duras do Pacífico. Todos eram voluntários, escolhidos dentre as fileiras de uma força conhecida por suas qualidades de combate. O conceito Raider veio da recomendação do tenente-coronel Evans Carlson. Ele sugeriu a criação de uma força de comando. A experiência de Carlson incluiu um período de serviço de vários meses. Ele serviu com o 8º Exército de Rota Comunista Chinês em suas lutas de guerrilha contra os japoneses no norte da China. Os Raiders de Edson treinaram por muitos meses sob condições espartanas. Quando chegaram a Guadalcanal, eles já tinham uma reputação poderosa. No final das contas, eles precisariam de cada truque que haviam aprendido. Eles também aprenderiam alguns novos. Esta invasão foi o primeiro contato entre tropas americanas altamente treinadas e veteranos japoneses experientes desde que a guerra havia começado em dezembro de 1941. Os japoneses tinham uma reputação ainda mais temível do que a dos batalhões Raider. Isso foi conquistado através da marcha fenomenalmente rápida de suas forças. Eles se moveram pelas Filipinas, Malaya e as Índias Orientais. Por meses, Tóquio se vangloriou de suas vitórias. Metade do mundo passou a acreditar que os japoneses eram invencíveis. Esta era uma reputação que o alto comando imperial tinha prazer em encorajar. Tulagi, então, foi, em certo sentido, o primeiro campo de testes. As tropas de Edson desembarcaram às 8h15 da manhã na parte noroeste da ilha. No início, o avanço não parecia muito mais difícil do que em Guadalcanal. Eles encontraram alguma resistência de alguns postos avançados. A parte noroeste de Tulagi estava coberta por uma selva densa. Pequenas árvores, cipós e buganvílias cresciam lá, com suas belas folhas e espinhos afiados. A princípio, o terreno parecia ser o pior obstáculo. Edson perdeu apenas um homem, e este para um atirador. Assim que os fuzileiros navais chegaram à praia, Edson planejou avançar para uma crista. Esta crista percorria toda a extensão da ilha.
Ele, então, trabalharia ao longo do topo daquela crista, limpando as encostas enquanto se moviam para o sul. O terreno era tão difícil, no entanto, que levou 3 horas para os homens abrirem caminho. Eles avançaram por cerca de 2,4 quilômetros de terreno em ascensão. Tendo alcançado a linha da crista, os fuzileiros navais seguiram em frente. Eles saíram da selva e foram direto para as defesas japonesas centrais, construídas na encosta. Os japoneses haviam construído trincheiras e guaritas de pedra. Eles haviam posicionado suas metralhadoras cuidadosamente para criar campos de tiro cruzados. A defesa japonesa baseava-se em manter o inimigo abaixo deles. No entanto, os fuzileiros navais descobriram que, rastejando pelas encostas, podiam lançar cargas de dinamite e granadas nas trincheiras. Esse foi o método que tiveram de usar para avançar. Uma vez que uma trincheira era explodida, ainda não estava segura. Em um buraco, os americanos mataram 17 japoneses com cargas de dinamite. Um fuzileiro naval avistou um rádio lá dentro e entrou para recuperá-lo. Ainda havia 2 soldados japoneses vivos. Eles atiraram nele e em outro homem que veio atrás dele antes de serem mortos. Uma seção de fuzileiros navais assumiu esta posição defensiva no centro da ilha. Enquanto isso, o centro e o flanco esquerdo da força de Edson avançaram pela crista. Mesmo ao longo da linha da crista, o avanço não foi fácil. Uma companhia sofreu 15% de baixas naquela primeira tarde. A resistência frontal era forte. A resistência frontal japonesa, no entanto, era apenas metade da batalha. Atiradores pareciam estar por toda parte. Eles estavam amarrados em árvores, no topo de edifícios e atrás de rochas. Uma tática favorita dos atiradores era deixar o elemento avançado de uma unidade de fuzileiros navais passar. Depois eles começavam a atirar nos homens por trás. Este movimento quase sempre significava a morte para o atirador. No entanto, geralmente não antes de ele ter causado várias baixas. Uma coisa que os primeiros raiders aprenderam naquele dia foi que as pequenas balas de rifle e metralhadoras japonesas de calibre 25 eram mais propensas a ferir do que a matar. Do ponto de vista japonês, isso era satisfatório. Levou tropas e recursos adicionais para cuidar dos feridos. Durante a tarde, os raiders avançaram pela crista até encontrarem uma ravina de 3 lados. Seu chão era um antigo campo de cricket britânico. Os japoneses haviam se entrincheirado nas paredes da ravina. Eles estabeleceram os campos de tiro que se tornariam tão familiares nos meses seguintes. Quando os fuzileiros navais avançaram, eles foram pegos em fogo cruzado. Edson parou porque a escuridão estava chegando. Este não era o momento para investigar perigos desconhecidos. Naquela noite, os fuzileiros navais em Tulagi tiveram outra nova experiência. Os japoneses, sabendo que estavam em menor número e sem chance de sobrevivência, encenaram um dos desesperados contra-ataques pelos quais se tornariam infames. Eles esperaram até que o perímetro dos fuzileiros navais estivesse em silêncio. Então, às 10h30 da manhã, eles romperam entre 2 companhias. Eles cercaram uma delas. Os fuzileiros navais lutaram em suas tocas de raposa e a céu aberto. Eles usaram armas, metralhadoras, granadas e facas. Os japoneses vieram pela crista em direção ao posto de comando do coronel Edson. Eles alcançaram um ponto a 45 metros dele. Finalmente, os fuzileiros navais dominaram os japoneses e os fizeram recuar. No entanto, uma companhia havia perdido metade de seus suboficiais.
No dia seguinte, 8 de agosto, mais tropas foram desembarcadas em Tulagi. Eventualmente, havia 7.500 homens naquele lado do canal de Sea Lark. Os Raiders de Edson e os homens do 5º Batalhão do 2º Regimento de Fuzileiros Navais começaram a se mover novamente. Eles avançaram em direção ao extremo sudeste da ilha. Um por um, eles atacaram as posições de metralhadoras entrincheiradas. Estes estavam nas encostas íngremes do antigo campo de cricket. De uma caverna, eles removeram 35 japoneses mortos. Alguns deles já estavam em decomposição e com mau cheiro. Outros haviam sido mortos no último momento da defesa da posição. Disso, os americanos deduziram corretamente que a tática japonesa era manter uma posição até o fim. Eles não recuariam a menos que fosse ordenado. Isto comprovou a disciplina das Forças Armadas japonesas. As tropas que se renderam em Guadalcanal eram principalmente membros de batalhões de trabalho, não tropas de combate. Os Raiders, naquele segundo dia, encontraram dezenas de exemplos de um espírito que nunca tinham visto antes. Em uma trincheira, eles encurralaram 3 oficiais japoneses. No final, eles tinham apenas uma pistola carregada entre eles. Quando os Marines estavam prontos para fazer o assalto final, eles ouviram 3 tiros. Ao entrarem na trincheira, eles descobriram 3 corpos e uma pistola vazia. Um oficial havia disparado todas as suas balas, exceto as últimas 3. Então, ele atirou em seus 2 companheiros e em si mesmo. Naqueles primeiros dias, esta atitude suicida surpreendeu os Marines. Era difícil para eles entenderem. Era difícil para os americanos entenderem. Homens encurralados ou feridos não tinham esperança de sobrevivência em suas posições. Eles sabiam que o inimigo possuía uma vantagem material e numérica. Estes soldados quase invariavelmente escolheriam a morte em vez da rendição. Isso exigiu um certo tempo de adaptação para as forças americanas. Alguns soldados japoneses fingiram se render. Eles então sacaram armas ou baionetas para atacar seus captores. Alguns também explodiram granadas para se matarem e a seus inimigos. Os Marines então compreenderam a mentalidade japonesa. A partir daí, praticamente não fizeram mais tentativas de persuadir soldados japoneses a se renderem. Tulagi foi controlada naquele segundo dia. Nem todos os japoneses na ilha foram mortos, no entanto. Por dias depois, atiradores japoneses assediaram as tropas americanas. Isso continuou até que o último atirador fosse morto. Pode-se compreender a tenacidade dos combates em Tulagi. Isso é visto na experiência do sargento de artilharia Angus Goss. Ele havia se adiantado a seus homens para atacar uma caverna perto do campo de cricket. Os japoneses dispararam esporadicamente daquela posição. O sargento Goss se aproximou o suficiente para jogar granadas de mão na caverna. Os Marines haviam sido treinados para puxar o pino de segurança da granada em forma de ovo. Eles a jogavam, contavam lentamente e ouviam a explosão. O sargento Goss puxou o pino. Ele contou até 6. A granada foi atirada de volta para fora da caverna. Ele teve que se abaixar para escapar da explosão de sua própria arma. Após outra experiência idêntica, ele segurou a granada por 3 segundos. Ele então a jogou, contando 4, 5, 6. Novamente, a granada saiu da caverna. O sargento Goss pediu uma carga de satchel. Esta era uma bolsa cheia de dinamite. Geralmente era usada para explodir edifícios. Ele enfiou a carga, armou-a e recuou um pouco.
os japoneses empurraram a carga para fora da boca da caverna. A dinamite explodiu. Isso cravou uma lasca de rocha na perna de Goss. O ferimento não era grave o suficiente para derrubá-lo. No entanto, doeu o suficiente para o enfurecer. Ele pegou sua submetralhadora e correu para a caverna, disparando. Ele matou 4 soldados japoneses e contou outros 8 que haviam morrido antes. Os combates em Gavutu e Tanambogo foram, se possível, piores do que os de Tulagi. Os desembarques ocorreram no meio da manhã. Poucas tropas foram enviadas. Isso porque ninguém esperava encontrar muitos japoneses ali. No entanto, como a base de hidroaviões ficava nessas ilhas, os japoneses as haviam fortificado. Como resultado, os Marines encontraram problemas. Os japoneses foram surpreendidos. Eles ainda não haviam se recuperado do bombardeio e ataque aéreo que destruíram seus hidroaviões. Consequentemente, as primeiras tropas em terra foram recebidas apenas por fogo de rifle. No entanto, quando a segunda onda de Marines chegou à praia, os japoneses já haviam se organizado a cerca de 457 metros de distância. O fogo era intenso. A terceira onda foi atacada antes que a embarcação de desembarque chegasse à costa, e as baixas foram pesadas. Gavutu e Tanambogo eram dominadas por pequenas colinas. Estas colinas não tinham quase 46 metros de altura. No entanto, acima dos desembarques ao nível do mar, esta altura era suficiente. Os japoneses construíram suas defesas ao longo das encostas. Eles estavam bem supridos com metralhadoras, fuzis automáticos e munição. Assim como em Tulagi, cada posição japonesa tinha que ser tomada. Eles não recuaram. A ferocidade dos combates em Tanambogo era quase inacreditável. Nas primeiras ondas, os Marines haviam desembarcado tanques. Os japoneses avançaram em direção ao cais de Tanambogo. Foi ali que os desembarques foram feitos. Eles enfiaram pés de cabra sob as esteiras e atiraram granadas. Eles também tentaram incendiar os tanques com panos embebidos em gasolina. Um comandante de tanque havia aberto a escotilha. Ele usou a metralhadora do tanque para matar 23 soldados japoneses. Então, um soldado japonês subiu pela lateral do tanque. Este soldado o esfaqueou até a morte com uma baioneta. Outro soldado japonês então jogou panos embebidos em gasolina dentro do tanque, e o tanque queimou. No meio da tarde daquele primeiro dia, era evidente que os Marines poderiam usar reforços. Uma unidade que havia desembarcado anteriormente na ilha Flórida, onde não havia japoneses, foi chamada para ajudar. Tanambogo havia sido tomada. No entanto, os Marines não conseguiram garantir a passarela que ligava as duas pequenas ilhas. Os reforços foram ordenados a Tanambogo. Ao anoitecer, eles receberam 5 minutos de bombardeio preparatório de navios navais. Infelizmente, uma das últimas granadas atingiu um depósito de combustível perto da praia. Isso iluminou a costa como se fosse meio-dia. Enquanto os Marines se aproximavam, os japoneses os tinham claramente silhuetados contra o mar. Das trincheiras nas colinas vinha um fluxo constante de fogo de metralhadora e rifle. 2 barcos de Marines alcançaram a praia. No entanto, o timoneiro do terceiro barco foi morto em seu leme. O barco então girou e voltou para o mar. Os barcos seguintes fizeram o mesmo. Eles acreditaram que havia ocorrido alguma mudança nas ordens. Consequentemente, os homens dos 2 barcos ficaram presos em terra. A única proteção deles era o pier de concreto.
os japoneses estavam atirando. Assim que os americanos revidaram o fogo, os japoneses localizaram sua posição pelos rastreadores. Logo, vários homens estavam caídos. Um barco recuou, levando os feridos. Demorou algum tempo antes que a confusão fosse eliminada. Outros barcos então começaram a desembarcar. Enquanto isso, os japoneses lançaram um contra-ataque na praia. O capitão Crane, o líder da unidade, foi isolado de seu barco. Ele e 5 homens se esconderam na mata e na escuridão. Eles escaparam para retornar à praia depois que os japoneses recuaram para suas posições nas colinas. Eventualmente, eles foram resgatados. No entanto, eram 4 horas da manhã de 8 de agosto antes que outra unidade desembarcasse. Essa unidade então conseguiu garantir a passarela. Quando os combates começaram, havia 500 japoneses nas ilhotas de Gavutu e Tanambogo. Quando os combates terminaram, não havia nenhum. No início da manhã de 7 de agosto, a estação de rádio de Tulagi transmitiu a primeira notícia do ataque dos Estados Unidos a Rabaul. A notícia surpreendente chegou ao campo de aviação de Rabaul. Isso aconteceu justamente quando os pilotos das missões da madrugada se preparavam para decolar. A missão deles era mais um dia de assédio aos australianos na Nova Guiné. As ordens foram imediatamente canceladas. Todos os aviões disponíveis foram despachados para atacar a força de invasão americana. Antes que os aviões pudessem decolar, eles receberam notícias indesejáveis de Tulagi. Toda a flotilha de hidroaviões havia sido destruída. Então, o contato com Tulagi foi interrompido. Isso só poderia significar que a base lá havia sido invadida. Às 8h30 da manhã, um voo de 27 bombardeiros bimotores Betty decolou de Rabaul. Eles haviam sido carregados para o ataque contra as forças australianas na Nova Guiné. Portanto, eles carregavam bombas em vez de torpedos. 180 caças os acompanharam. Eles subiram a quase 4.000 metros. Eles voaram para o leste até a ilha Buka e viraram para o sul ao longo da costa de Bougainville. Eles foram interceptados por 4 aviões do Enterprise logo depois da 1h da tarde. Os caças do Enterprise estavam voando a quase 5.500 metros. Lá embaixo, eles avistaram a grande formação de bombardeiros Betty. Estes eram escoltados por caça-zero logo acima da ilha Florida. Os F-4Fs atacaram. O tenente VP-10 derrubou um bombardeiro. Outros 4 começaram a soltar fumaça e foram listados como prováveis. No entanto, após esta primeira investida, os Zeros se juntaram à luta. Os F-4Fs se separaram para buscar refúgio na cobertura de nuvens. Eles haviam sido instruídos a fazer isso e foram duramente atingidos. Um dos F-4Fs havia sido derrubado. O avião do tenente 10 foi tão gravemente atingido. Ele teve que fazer um pouso de emergência no Wasp. O tenente G.E. Fireball liderou outro voo de 6 caças do Enterprise. Eles encontraram o inimigo ao largo da ilha Santa Isabel. Os Zeros chegaram rapidamente. Havia 10 deles. Eles atacaram 3 dos caças. Todos os 3 F-4Fs foram derrubados. Os outros 3 caças americanos atacaram os bombardeiros. O Alferes R.N. Dibb derrubou um bombardeiro Betty. A primeira derrubada de um Zero foi feita pelo radiotécnico T.W.W. Rhodes. No entanto, os Zeros os perseguiram em força. Os F-4Fs se esconderam nas nuvens. Havia 10 Zeros atrás deles em 2 formações. Eles se aproximaram,
observando o princípio japonês de nunca perder um ala de vista. Eles atacaram os F-4Fs pela popa a este bordo. O tenente Fireball, o piloto alistado W.S. Stevenson Jr. e o maquinista piloto W.H. Warden foram derrubados. Um dos Coast Watchers resgatou Fireball da água ao largo da ilha Santa Isabel. Um Coast Watcher de Guadalcanal enviou uma canoa para resgatar Warden daquela mesma ilha. Infelizmente, Stevenson não foi encontrado. A bordo dos outros porta-aviões, a história era muito parecida. Os bombardeiros eram alvos muito mais fáceis. 6 caças do Esquadrão 323 encontraram bombardeiros inimigos ao largo de Lunga Point. Eles derrubaram 4 deles. O maquinista D.E. Runyon destruiu 2 sozinho. Logo após as 2:30 da tarde, bombardeiros japoneses Betty e caças Zero iniciaram sua investida sobre as ilhas. Os Coast Watchers estavam em alerta. Paul Edward Mason, um plantador de copra em tempos de paz, estava estacionado na colina Malab, em Bougainville, com vista para Buin. Às 9 horas da manhã, ele enviou uma mensagem. Ela afirmava que 24 bombardeiros japoneses estavam indo em direção a Guadalcanal. Eles ainda estavam a 400 quilômetros, ou 2 horas e 15 minutos, do alvo. Essa mensagem foi retransmitida de Pearl Harbor para a frota. Ela chegou à frota de invasão com bastante tempo para os preparativos. A reação do HMAS Canberra, um dos cruzadores australianos, foi típica. Quando a notícia chegou, o contramestre transmitiu a mensagem. A mensagem alertava que o navio seria atacado ao meio-dia por 24 bombardeiros de torpedos. Ela acrescentava que todos os tripulantes seriam chamados para o jantar às 11 horas. Os bombardeiros de torpedos chegaram exatamente no horário. Os caças dos Estados Unidos subiram acima deles a cerca de 6.096 metros. Os bombardeiros alcançaram a costa norte de Guadalcanal. Eles observaram a frota de invasão ao meio-dia. Os caças dos porta-aviões americanos e os canhões dos navios estavam prontos para eles. Pela primeira vez no Pacífico Sul, os japoneses estavam sentindo os resultados de um contra-ataque. Os aviões de caça americanos foram bastante eficazes contra os bombardeiros bimotores. Dos 24 bombardeiros Betty que finalmente chegaram sobre Guadalcanal, todos, exceto um, foram derrubados. O único dano sofrido naquele primeiro ataque foi ao destroyer Mugford. Ele foi atingido por uma bomba. No entanto, contra os caças Zero, a história foi diferente. O oficial piloto Saburo Sakai, o principal as do Japão, estava entre os 18 escolhidos. Eles foram selecionados pela sua perícia para realizar esta primeira missão de longo alcance sobre o alvo. A força japonesa foi atacada por caças F-4F Wildcat dos porta-aviões. Os Wildcats foram diretamente para os bombardeiros, ignorando o Zero. Os Zero protegeram os bombardeiros o melhor que puderam. No entanto, eles então se voltaram para os caças americanos. Sakai ficou intrigado com as táticas americanas. Os pilotos da Marinha mergulharam contra o Zero. Se eles errassem na primeira passagem, eles se dispersavam e evadiam. Seus oficiais de inteligência os haviam instruído bem. Estes oficiais sabiam que o Zero era superior em capacidade de virar e subir. Também era mais rápido. Após uma batalha sombria e hábil, Sakai abateu um F-4F.
Ele também abateu um bombardeiro de mergulho SBD, que, sozinho, atacou 4-0. Vários outros pilotos japoneses fizeram abates durante este combate. Entretanto, 1-0 foi perdido. O piloto Sakai então atacou um grupo de bombardeiros de torpedos SBD. Ele pensou que eles eram caças. Ele se lançou diretamente contra 4 metralhadoras em disparada, tripuladas por atiradores traseiros. Estes artilheiros o tinham como alvo fácil enquanto ele se aproximava. Seu Zero ficou gravemente danificado. Ele também foi seriamente ferido. No entanto, ele conseguiu pilotar o avião de volta para Rabaul. Ele o aterrissou antes de desmaiar no ar. Os japoneses ainda tinham uma vantagem temporária na qualidade do Zero. Contudo, os americanos nos seus F-4F já estavam começando a aprender. Eles aprenderam a usar as limitações do inimigo a seu favor. A questão do controle do ar seria, obviamente, muito disputada. Neste momento em particular, os americanos tinham a vantagem. Os porta-aviões estavam operando perto da costa. No entanto, os japoneses detinham uma vantagem numérica em Rabaul. Isso prejudicou severamente o esforço americano. Os caças japoneses Zero provaram ser superiores às aeronaves americanas. Os pilotos dos porta-aviões estavam pilotando o F-4F Wildcat. Esta aeronave não era tão rápida ou manobrável quanto o Zero. Pilotos japoneses podiam facilmente superá-los em manobras. A única vantagem do F-4F era sua construção robusta e proteção de blindagem. Esta força ajudou a manter baixa a taxa de perda de aviões americanos em Rabaul. Os japoneses se recuperaram rapidamente da surpresa da invasão americana. Contudo, os caças japoneses enfrentaram um grande problema. Eles tiveram que fazer uma viagem de ida e volta de 1.100 milhas. Por esta razão, no primeiro dia, o comandante Nakajima resistiu às exigências. Ele era o líder do esquadrão de caças. A autoridade superior queria que todos os caças, Zero, fossem enviados para a batalha. O comandante Nakajima despachou apenas os seus pilotos mais experientes. Ele logo enviaria outros também. As perdas tornaram-se mais sérias por causa das vastas distâncias envolvidas. Ao anoitecer do primeiro dia, a invasão dos Estados Unidos parecia segura. As tropas americanas se moveram para perto do campo de aviação. Elas não encontraram nenhuma resistência substancial. Um prisioneiro foi capturado. Ele indicou que apenas cerca de 600 soldados de combate estavam na ilha. Havia também 1.400 trabalhadores. Estas forças haviam fugido para o lado oposto. O almirante Turner havia desembarcado 11.000 fuzileiros navais. Vastos montes de munição, comida e outros suprimentos lotavam as praias. O general Vandergrift percebeu que a força na praia lutava para assimilar os suprimentos. Ele temia que os porta-aviões logo se retirassem. Apesar disso, ele ficou feliz em ver os suprimentos ainda chegando. Ele estabeleceu uma segunda cabeça de praia. Contudo, logo se tornou tão lotado quanto o primeiro. Às 8h40 da manhã do dia 8 de agosto, o observador costeiro Jack Red relatou um evento. Na passagem de Bua, ele avistou 45 bombardeiros de mergulho japoneses. Estes bombardeiros haviam decolado de Kavieng. 30 minutos depois, Pearl Harbor repetiu a transmissão para os navios. Aviões de porta-aviões atacaram e destruíram muitos bombardeiros inimigos.
Neste dia, no entanto, os navios dos Estados Unidos não escaparam ilesos. Um bombardeiro em chamas mergulhou no convés do transporte George F. Elliott. Ele imediatamente incendiou o navio. Outro bombardeiro de mergulho lançou um torpedo no destroyer Jarvis. Esta ação tirou o Jarvis de combate naquela manhã. Aviões da Enterprise e de outros porta-aviões decolaram em suas missões. Eles encontraram os céus limpos. Eles metralharam e bombardearam concentrações de tropas ao longo do rio Tenaru. Eles também atacaram o campo de aviação novamente. Por volta das 10 horas, 3 caças da Enterprise fizeram uma descoberta. Eles encontraram um grupo de bombardeiros de torpedos japoneses. Os bombardeiros estavam chegando baixo sobre a água para atacar os transportes. Os americanos os engajaram imediatamente. O maquinista Runyan abateu um bombardeiro e um caça. O alferes VEH H. Rouse abateu 2 bombardeiros de torpedos bimotores. O alferes J. Shoemaker abateu outro bombardeiro. Isso marcou o fim da atividade aérea para o dia. Ao anoitecer, o esquadrão Fighting Six da Enterprise contabilizou suas perdas. 6 pilotos foram abatidos por caças Zero. Os caças japoneses Zero ainda tinham uma vantagem em experiência e aeronaves. Contudo, os pilotos americanos já estavam aprendendo novas táticas. O comandante do grupo aéreo da Enterprise chegou a uma conclusão. Ele concluiu que o Zero tinha 2 grandes fraquezas. Estas incluíam poder de fogo limitado e uma incapacidade de suportar danos. O Zero tinha uma taxa superior de subida, manobrabilidade e capacidade de combustível. Por causa destas vantagens, os pilotos da F-4F receberam um aviso. Foi-lhes dito para permanecerem próximos uns dos outros. Quando atacado, cada elemento de 2 aviões deveria configurar um movimento de tesoura. Isso envolvia girar constantemente um em direção ao outro. Tal manobra permitia que o par de aeronaves F-4F Wildcat concentrasse seu poder de fogo superior no inimigo. Eles sabiam que seus próprios aviões podiam absorver enormes danos. Em terra, os fuzileiros navais combateram uma feroz oposição japonesa. Este combate ocorreu em Tulagi, Gavutu e Tanambogo. Em Tulagi, os fuzileiros navais sofreram 90 baixas. Eles assumiram o controle da ilha até o final do segundo dia. A guarnição japonesa, de 250 homens, lutou até o fim. 200 homens foram mortos, 3 se renderam. O restante nadou o estreito para a ilha Flórida para continuar a lutar. Em Gavutu e Tanambogo, os fuzileiros navais sofreram 250 baixas. A guarnição japonesa de 500 homens foi aniquilada até o último homem. A ferocidade deste combate em Tulagi contrastou fortemente com o fácil avanço em Guadalcanal. Na manhã de 8 de agosto, os fuzileiros navais alcançaram a borda do aeroporto. Eles o nomeariam mais tarde de Campo Henderson, em homenagem a um aviador morto em Midway. Os fuzileiros navais estavam começando a desenvolver um desprezo pelo inimigo. Um fuzileiro naval, ouvido por Richard Tregaskis, desejou que os japoneses saíssem e lutassem. Ele reclamou que eles apenas corriam para a selva. Na superfície, os fuzileiros navais não poderiam pedir por uma guerra melhor. Contudo, os oficiais estavam inquietos naquela segunda tarde. Parecia muito fácil. No mar, os americanos aparentemente também não enfrentaram oposição.
Algumas embarcações de patrulha japonesas, navios de apoio e 1 ou 2 transportes foram surpreendidos ao largo da costa. Eles foram destruídos nas primeiras horas da invasão. Isso aconteceu por meio de bombardeio naval e aéreo. Somente no ar, os japoneses deram uma pausa aos americanos. A maioria das primeiras ondas de bombardeiros foi destruída. Contudo, o encontro com os caças Zero custou ao almirante Fletcher 21 de seus 99 aviões de porta-aviões. Esta perda, embora não fosse alta pelos padrões operacionais, convenceu Fletcher. Ele acreditava que sua decisão de recuar era sensata. Às 6 horas daquela noite, Fletcher pediu permissão ao almirante Gormley. Ele solicitou a retirada de seus porta-aviões. Ele se retirou antes de receber uma resposta. Quando o almirante Turner interceptou o despacho de Fletcher, ele percebeu algo. A retirada dos porta-aviões o deixaria sem qualquer cobertura aérea. O número de aviões japoneses poderia aumentar acentuadamente. O inimigo estava trazendo mais aeronaves através da cadeia de ilhas. Enquanto Fletcher iniciava sua retirada, os japoneses estavam se movendo em força. Quando a notícia da invasão foi transmitida de Guadalcanal para Rabaul, o vice-almirante Gunichi Mikawa reagiu imediatamente. O almirante Mikawa comandava a 8ª Frota Japonesa e a Força do Mar do Sul Exterior. Isso significava que ele era responsável por toda a operação no Pacífico Sul. Seu primeiro movimento foi carregar 6 pequenos transportes com tropas. Ele os despachou com escolta de contratorpedeiros para reforçar a guarnição de 2.000 homens de Guadalcanal. Contudo, este comboio encontrou o submarino americano S-38. O submarino estava operando a partir da Austrália após a queda das Filipinas. O S-38 afundou o transporte Mayo Maru. 342 homens estavam a bordo da embarcação. O afundamento, juntamente com os relatos da enorme flotilha de invasão americana, persuadiu o almirante. Ele acreditava que era muito perigoso reforçar a guarnição naquele momento. Ele chamou de volta os outros 5 transportes. Naquela época, a assistência naval japonesa já estava a caminho de Guadalcanal. O almirante Mikawa teve sorte com seu planejamento. Na madrugada de 7 de agosto, a guarnição de Tulagi enviou sua última mensagem. Neste momento, 5 cruzadores pesados partiram de Kavieng, na ponta norte da Nova Irlanda. 3 deles seguiram para Nordeste, para a ilha Manus, no grupo do almirantado. Os outros 2 seguiam para Rabaul. O almirante Mikawa logo ordenou que todos os 5 cruzadores se apressassem para Rabaul. Pouco depois do meio-dia, o cruzador Chokai, acompanhado por um contratorpedeiro, moveu-se para Simpson Harbor. Os outros 4 cruzadores esperaram no canal de St. George. Este canal fica entre a Nova Irlanda e a Nova Bretanha. Eles esperaram pelo Chokai para se juntar a eles. Quando ela chegou no final daquela tarde, estava transportando o próprio almirante Mikawa. Ela também foi acompanhada pelos cruzadores leves Tenryu e Yubari. Portanto, os japoneses se moveram em direção a Guadalcanal com 5 cruzadores pesados, 2 cruzadores leves e 1 contratorpedeiro. Enquanto eles seguiam para o sul, o almirante Mikawa compôs seu plano de batalha. Ao reduzir a velocidade, eles poderiam atrasar sua chegada até depois da meia-noite do dia 8 de agosto. Isso lhes permitiu fazer um ataque noturno, surpresa, às forças americanas, na cabeça de praia. O almirante sabia que os americanos tinham vários porta-aviões na área, enquanto ele não tinha nenhum. Um ataque noturno
garantia que ele não seria assediado por aviões americanos. Os americanos não tinham registro de proficiência em operações aéreas noturnas. Na verdade, eles não tinham registro de competência em qualquer tipo de operações navais noturnas. Este aspecto das táticas havia se tornado uma especialidade japonesa. O problema do almirante Mikawa naquela tarde era como se aproximar de Guadalcanal. Ele precisava fazer isso sem chegar muito cedo ou perder o elemento surpresa. Ele tinha que atacar para apoiar os defensores de Guadalcanal. Contudo, surpreender o inimigo criaria uma enorme eficácia. O almirante não sabia disso então, mas vários fatores jogariam a seu favor. Estes fatores incluíam o comando dividido e o sistema inferior de inteligência aérea americana. A falta de métodos de busca claramente definidos também o beneficiou. Para obter inteligência sobre os movimentos de navios japoneses, os americanos em Guadalcanal dependiam de buscas aéreas e relatórios de submarinos. Somente em circunstâncias muito especiais, os relatórios dos observadores costeiros eram úteis para operações navais. No início do dia, bombardeiros B-17 do Exército dos Estados Unidos avistaram os cruzadores. Os bombardeiros estavam se movendo em direção a Rabaul. Na noite de 7 de agosto, a força de Mikawa foi avistada pelo submarino S-38. Isso ocorreu justamente quando a força saiu do canal de St. George. Naquela noite, o comandante do S-38 relatou o contato a Brisbane. Contudo, os comandantes navais americanos não deram muito crédito a esses dois relatórios. Rabaul havia se tornado a base avançada da marinha japonesa. Era bastante normal que os navios entrassem e saíssem. Os americanos não viram nenhuma indicação de que os navios em questão estavam se dirigindo para Guadalcanal. O almirante Gormley era responsável por coordenar todos os elementos do ataque americano. No entanto, para garantir as buscas aéreas, ele dependia de várias fontes. Primeiro, estavam os bombardeiros de longo alcance B-17 da Força Aérea do Exército Americano do General MacArthur. A Força Aérea do Exército Australiano, parte do comando de MacArthur, também operava de forma independente. Em segundo lugar, estava a Força Aérea Naval, baseada em terra do almirante McCain. Esta força incluía diversos navios base para hidroaviões e bombardeiros de patrulha PB-8. Os aviões do General MacArthur eram responsáveis pela busca nas ilhas Bismarck. Eles se concentraram na grande base naval e aérea em Rabaul. McCain deveria vigiar as aproximações do norte à região. Isso incluía Truk e as Ilhas Marshall. Os aviões de porta-aviões do almirante Fletcher deveriam realizar buscas de curto alcance. No entanto, eles não realizaram nenhuma. Fletcher estava preocupado com suas próprias inquietações. O almirante Turner havia consultado suas cartas náuticas. Ele viu que os japoneses tinham uma rota de aproximação excelente para a ilha de Guadalcanal. Esta rota seguia pela costa oeste de Bougainville, passava diretamente entre a ilha Choiseul e Vella La Vella. Depois passava por Colombangara, entre New Georgia e Santa Isabel. Finalmente, passava entre a Ilha Flórida e a costa norte de Guadalcanal. Esta passagem foi batizada de The Slot. Ela logo se tornaria infame na história naval americana. Na manhã de 8 de agosto, 4 aviões PBI estavam programados para decolar de Nandi. Eles seguiriam um padrão triangular de 700 milhas de comprimento. O ápice deste padrão ficava perto das ilhas Fiji.
Estes aviões se aproximariam quase diretamente a oeste da ilha de Santa Cruz. 6 aviões P-B Ipter realizariam padrões de busca a partir de Espírito Santo. A rota deles seguia para nordeste, sobre as ilhas Santa Cruz. Eles terminariam em um ponto ligeiramente acima do Mar de Bismarck. Este ponto ficava muito a oeste da força-tarefa japonesa. Mais 6 aviões PB-ITS se dispersariam de Malaita. Eles cruzariam da slot de Guadalcanal para procurar uma área. Esta área ficava ao norte e a oeste de The Slot. 3 bombardeiros B-17 deveriam procurar ao norte de Guadalcanal. Isso estava planejado para a noite de 7 de agosto. O almirante Turner estudou os planos. Ao revisar o plano de busca para o dia seguinte, o comandante descobriu que The Slot estava completamente desprotegido. Ele então pediu ao almirante McCain uma busca especial naquela área no dia seguinte. No entanto, a mensagem se perdeu de alguma forma. Isso ocorreu entre o navio capitânia do almirante Turner, o quartel-general do almirante McCain e o navio base para hidroaviões Mackinac. Consequentemente, a busca nunca foi realizada. Portanto, em 8 de agosto, os americanos deixaram desprotegida a aproximação mais óbvia para qualquer força naval inimiga a Guadalcanal.